pecados. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Bento, um grande santo do século V, nascido na Itália também, faleceu no mesmo país, e que foi o pai, do monaquismo na igreja no Ocidente. Se destaca por diversos milagres que aconteceram em sua vida, mas acima de tudo pela sua fidelidade a Cristo e ao Evangelho. Muito invocado a sua intercessão nos combates espirituais, já que foi um grande exorcista. Embora não fosse bispo, tinha muitas manifestações do poder sacerdotal conferido por Jesus aos apóstolos, como, por exemplo, a expulsão dos demônios e até mesmo a ressurreição de uma criança. Hoje, de um modo particular, a liturgia nos convida a duas reflexões dentro do Evangelho. A primeira delas a respeito mesmo desse poder que Jesus tinha de expulsar as forças malignas, de expulsar os demônios. E foi apresentado para Jesus um homem que era mudo e que estava possuído por um demônio. A sua mudez era consequência dessa possessão demoníaca. E é interessante porque o modo, como muitas vezes os espíritos malignos se manifestam, são diversos. Muitas vezes os demônios saíam gritando, através dessas pessoas possuídas, gritando e afrontando Jesus. Nesse caso, esse homem era mudo, E a influência do mal em sua vida fazia com que ele se calasse diante do anúncio. O outro aspecto que nós vamos refletir hoje também dentro da liturgia é o aspecto vocacional. Não tem quem anuncie. A messe é grande, poucos são os operários. Não tem quem faça a obra acontecer e por isso Jesus nos coloca dentro desse contexto. Quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, ele volta a falar perfeitamente. E as pessoas ficaram admiradas com essa ação de Jesus. Uma coisa que é interessante a gente perceber, que em Jesus se cumprem todos os sinais que os profetas anunciaram. Ele tem o poder sobre as forças da natureza, ele é capaz de ressuscitar os mortos, ele é capaz de alimentar o seu povo, e isso nós vamos vendo nas páginas do Evangelho, estampadas nas páginas do Evangelho. Jesus alimenta o seu povo, Jesus manifesta a sua força, ressuscitando os mortos. E hoje, de um modo especial, libertando aquele homem que estava vivendo uma opressão demoníaca. Jesus tem poder sobre as forças do mal. Ele é capaz de expulsar os demônios. O fato é que muitas pessoas ficaram admiradas com essa ação de Jesus, mas os fariseus e os doutores da lei começaram a dizer que é pelo chefe dos demônios que Jesus expulsava os demônios. Um reino que se divide contra si mesmo não subsiste. Mas mesmo assim, Jesus continuava a sua missão, percorrendo cidades, povoados, ensinando as pessoas em suas sinagogas. E Jesus, percebendo a multidão que caminha atrás dele, uma multidão, um povo ferido, um povo enfermo, um povo que passava por diversas necessidades e situações de dificuldade, Jesus vê, se compadece da realidade do seu povo, porque parecem ovelhas que não têm pastor. Parece um rebanho que não tem a condução de um pastor. E Jesus então diz para os discípulos: é muito trabalho, poucos são os trabalhadores. A messe é grande, poucos são os operários. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de compreender a nossa vocação, o nosso chamado no mundo,
seja dentro da vocação como fiéis leigos, seja na vocação religiosa ou sacerdotal, que nós saibamos responder ao chamado de Deus, vivendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.